amores da minha vida, estamos de volta para mais uma aula. E a nossa aula de hoje é 145. Que bom, né? Estão fazendo as atividades lá no Classroom? Ótimo, fazer, completar a sua presença, responder as coisas que a professora postar lá, tudo certinho, né? Vamos levar a nossa vida bem certinho. Daqui a pouco terminamos 2020 e vamos para 2021 bem fortões, né? Professora, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos continuar com o gênero cordel, vamos apreciar a literatura de cordel, vamos localizar informações explícitas, vamos inferir informações implícitas. Lembra da aula passada? Que nós tínhamos que já inferir conhecimento para poder responder? Isso. Pessoal, esse objetivo aqui é muito legal, porque você tem que prestar atenção na aula de história, de geografia, de ensino religioso, de matemática, de português, de educação física, de arte, de ciências, todas as disciplinas. Você tem que prestar atenção nas conversas lá que acontecem na sua casa. Você tem que prestar atenção o que acontece lá na sua igreja. Você tem que prestar atenção o que acontece lá no seu bairro. E ir guardando essas informações, porque todas essas informações vão fazer com que nós possamos inferir conhecimento, ok? Reconhecer a importância da literatura de cordel para a arte brasileira, valorizar a cultura brasileira e conhecer as características do gênero cordel, ok? Conteúdos, portanto, cordel e características do gênero cordel, ok, pessoal? Vamos lá? Por que literatura de cordel, professora? Porque os poemas eram feitos e pendurados em cordas e expostos nas feiras locais. Já sabemos disso, está posto. Eu quero ver se a professora diz assim, por que literatura de cordel? Você vai conseguir formular esse conceito? Então eu vou pedir mais no final da aula. Vamos continuar lendo o cordel, o boi zebu e as formigas? Esse cordel é bonito, né? Conta para nós essa história do boizão, que chegou todo poderoso, vou descansar. Descansar onde? Em cima do formigueiro, boi do céu. Vamos lá? A professora vai retomar essa leitura para a gente conhecer a história um pouco mais condensada aqui, né? O boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol? Entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra do juazeiro que havia dentro da mata e firmou as 4 patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação, uma com outra não briga, vive em perfeita união. Paciente e trabalhando, suas folhas carregando, um grande exemplo revela. Naquele seu vai e vem, e não mexe com mais ninguém, se ninguém mexer com ela. Por isso, com a chegada daquele grande animal, todas ficaram zangadas, começou a se assanhar. E foram se reunindo nas pernas do boi, subindo constantemente a subir. Mas tão devagar andava, que no começo não dava para de nada sentir. Mas, porém, como a formiga em todo canto se soca, dos cascos até a barriga começou a frivioca. E no corpo se espalhando, o zebu foi se zangando e os cascos no chão batia. Mas, porém, não melhorava. Quanto mais coice lhe dava, mais formiga parecia. Com essa formigaria, tudo picando sem dó, o lombo do boi ardia mais do que na luz do sol. E ele, zangado as patas, mais força incorporava. O zebu não estava bem. Quando ele matava 100, chegava mais de 500. Com a feição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras, vamos, minhas camaradas, acabar com os caprichos daquele ignorante bicho. Com a nossa força comum, defendendo o formigueiro, nós somos muitos mieiros. E esse zebu é só um. Tanta formiga chegou que a terra ali ficou cheia. Formiga de toda a cor, preta, amarela e vermelha. No boi zebu se espalhando, cutucando e pinicando, aqui e ali tinha um moio. E ele, com grande fadiga, porque já tinha formiga,
até por dentro do zóio. Com o lombo todo ardendo, daquele grande aperreio, Zebu saiu correndo, fungando e berrando feio. E as formigas inocentes mostraram para toda a gente essa lição de morar. Contra a farta de respeito, cada um tem seu direito até nas leis naturais. As formigas a defender sua casa o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro. Mostraram nesta lição quanto pode a união. Neste meu poema novo, o boi Zebu quer dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Que delícia, né, pessoal? Que história linda, que analogia. Patativa mostrou para nós o boi poderoso. Pensa, vem um boi para cima da gente, meu Deus, é um medo, né? Corre. Vem uma formiga para o nosso lado, a gente fica todo valente. Qualquer coisa mata a formiguinha. Só que não nessa história, né? O que acontece? O boi resolve, né, ficar bravo, e as formigas vão e começam a morder, e piricar, e cutucar, e aí brinca, né? Tinha formiga até por dentro do zóio. Imagine formiga dentro do olho. Que sofrimento. Olha o Patativa, olha o nosso gênio do cordel. Lembra que nós falamos dele, que ele é poeta, popular, compositor, cantor e repentista brasileiro. Retratava a vida sofrida do povo do sertão. A vida sofrida do povo do sertão. Tem um poema do João Cabral de Melo Neto, que vocês vão conhecer dentro da academia quando vocês estiverem no ensino médio no 3º ano. E lá ele diz assim que as pessoas lá, né, daquela época, naquele contexto, morriam antes dos 20 de emboscada e de velhice antes dos 30. Por quê? Porque a vida é muito sofrida. Pouca nutrição, pouca água, pouco alimento, pouco trabalho, pouco desenvolvimento. E aí, ó, era esse povo que o Patativa cantava para nós, trazia essa informação. Usando uma linguagem que representa o modo de falar desse povo, incrível, né? Seus livros foram traduzidos para vários idiomas e têm sido tema de estudo em várias universidades brasileiras e internacionais. Compreendendo a linguagem, feição de guerreira, cara da formiga, né? Vamos lá, companheira, vamos, minhas camaradas, vamos para a luta, né? Milhares, né, formigas. Só, o sol, cor, olhos, moral, natural. Daí ele diz, né, nessa lição de morar, ele fala, né, até para as leis naturais tem que ter direito, tem que ter respeito. Muito bem, atividade 1 para você. O poema O Boi Zebu e as Formigas apresenta uma lição ou moral. Seus personagens são animais, cujas ações são comparadas às ações humanas. Então, na verdade, eles trazem, né, a figura dos animais, mas é para mostrar, para nós, fazer analogia com o ser humano. Às vezes, né, imagina só, imagina a professora Gláucia, estou aqui, será que eu sou mais forte? Eu sou mais forte ou vocês, todos os alunos do 6º ano do Paraná, são mais fortes, todos juntos? Percebe? A mesma história. Então, eu sou grandona, porque eu, né, já sou adulta e vocês são pequenos ainda. Agora, o meu tamanho, né, tem que ver a quantidade que vem aí. Bom, mas aí, falando, a história conta, coloca ações humanas, personifica os animais. A pergunta é, a que outro gênero textual esse poema de cordel pode fazer referência indireta? Tem um outro gênero que vocês conhecem bem, que colocam os animais como personagens. Um tempinho para você, quero ver se você se lembra, e eu já volto para a gente conferir.
Respondeu? Claro, professora, eu sabia que eram as fábulas. Também colocam animais para representar as pessoas e as ações humanas. Fechou. Muito bem. Atividade 2. O poema O Boi Zebu e as Formigas apresenta uma lição ou moral. Seus personagens são animais, cujas ações são comparadas às ações humanas. Já falamos disso. Qual é a lição apresentada pelo poema de cordel? Isso é bom. Isso é inferência, pessoal. O que nós aprendemos? Vamos sair dos animais, colocar na vida humana. Qual é a lição de moral que nós aprendemos com esse cordel? Um tempinho para você, um pouquinho maior, e eu já volto. Respondido? Perfeito. A lição de que a união faz a força. Somos sempre mais fortes quando nos unimos para alcançar algo que desejamos. Então, veja. Eu quero tal coisa. Se eu quero sozinho, é uma luta só minha. Mas se tem 4, 5 ou 10 que querem a mesma coisa, vamos todo mundo. Juntos somos mais fortes. Atividade 3. Que sentimentos humanos e valores podem ser comparados com os dos personagens do poema? Isso é inferência também, pessoal. Tem que pensar bem. Que valores humanos, que sentimentos humanos são feitos aí que dá para a gente tirar do poema? Mais um tempo para você.
Aí, professora, fiquei meio confuso com essa resposta. Não tem problema, eu te ajudo. Os sentimentos e valores da formiga são o respeito, a união, o senso de direito e luta por seu espaço. Já os sentimentos e valores do boi zebu são de raiva, uma vez que achou que poderia vencer as formigas com a força bruta. Olha a diferença, né, pessoal? Muito bem. Professora, lá no nosso objetivo tinha características. Chegamos nas características do cordel. Vamos lá? Características. Gênero literário geralmente feito em versos. Perfeito. Feito em versos, vocês viram. Afasta-se do cânone à medida que incorpora uma linguagem e temas populares. A professora não entendi muito bem. Cânone, pessoal, é o que tem aí na academia sobre a poesia. Então, por que ele se afasta-se do cânone? Porque nós temos uma norma padrão da língua e ele se afasta disso. O cânone é a norma padrão da língua. Então, ele se afasta disso por quê? Primeiro, porque ele trata de assuntos populares e de uma linguagem também dentro de uma variante linguística regional. Às vezes, os próprios autores divulgam a sua arte. Como assim, professora? Os autores, os escritores, os poetas de outro tipo de literatura, eles colocam os seus livros para vender nas livrarias. As editoras, né, editam e vão vender os livros, colocam na livraria. Aqui não. Às vezes, o próprio autor vende a sua arte. Ah, professora, mas ele não vende na livraria? Também vende, mas ele faz isso, ele faz a distribuição do seu material. Linguagem coloquial, você viu. O boi zebu, certa vez, molhadinho de suor. Molhadinho de suor, o que é, professora? Molhado de suor, né? Uso de humor, ironia e sarcasmo. Onde que está ali no boi zebu? Lembra quando ele fala assim que o boi é os mandão do poder? O boi significa os políticos, o boi significa os governantes, as pessoas que decidem a nossa vida, né? Ele diz os mandão do poder. Quando ele diz os mandão, ele está tirando aqui, ó, usando um sarcasmo, uma ironia, né? E ele diz, o povo é mais forte, né? Temas diversos, folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, presença de rima, métrica e oralidade. Quero voltar só na episódio histórico. Lembra que eu falei para vocês que o Abdias provavelmente faria um cordel, professora, faria um cordel em cima da pandemia do coronavírus? Pois é. É um episódio histórico na nossa vida. A métrica, pessoal, é bem importante. Vocês vão aprender mais na frente. Mas o que é, professora, métrica? Por exemplo, assim, ó, um verso, né? Vocês viram que o poema tem estrofes, assim. Cada verso daquele tem um número de sílabas poéticas. Então, são 5, ou 6, ou 7, e que todos os outros vão ter a mesma numeração de sílabas, ou muito parecido. Então, é tudo contadinho o número de sílabas. Isso é métrica. Mas vocês vão aprender isso. Fiquem calmos que vai dar tudo certo. Né? A oralidade, enfim, com os temas diversos ali, todo tipo, que a gente já viu isso na outra aula. Todo tipo de história é tema para um cordel. Né, pessoal? Mais um quiz. Marque a alternativa que não corresponde à característica da literatura de cordel. Não corresponde. Letra A. Feita em versos, sem rimas e com linguagem padrão. Letra B. Feita em versos, com rimas e com linguagem coloquial. Letra C. Muito popular no sertão nordestino. Letra D. Geralmente tem humor, sarcasmo, ironia. Qual é a questão que não corresponde à literatura de cordel? É a letra A, professora. Feita em versos, sim. Sem rimas? Não, professora, tem rima. E com linguagem padrão? Não, professora. Tem cordel na linguagem padrão? Tem, né? E tem também dentro da variante regional, linguística regional, certo?
Atividade 4, observe os versos abaixo. Querem saber o que ele fez? Que havia dentro da mata, letra B. Letra C, em riba de um formigueiro. Letra D, por isso com a chegada. Identifique e copie o verso que está escrito em uma variante regional, linguística regional. Em qual dessas alternativas tem uma variante linguística regional? Um tempinho para você, copie o verso e já voltamos. Respondeu, claro, professora, em riba de um formigueiro, ó, formigueiro, né? Tem acento, na outra não tem, na padrão não tem, enfim. E o em riba também, que é variante da região. Muito bem, terminamos nossa aulinha resumindo em cordel. Hoje terminamos o Boi Zebu e as Formigas, cordel do Patativa, falando de uma intriga. Aprendemos com a Saré que o ser humano sozinho não vale o que acha que é. Precisamos uns dos outros para conquistar o que se quer. Galera, gostaram da história do cordel? Gostaram do cordel que nós fizemos? Faça o seu. Na aula de hoje, terminamos o cordel, o Boi Zebu e as Formigas e conhecemos parte das características do gênero cordel. Na próxima aula, mais cordel e mais características. Terminamos nossa aula. Um beijo da prof. Até a próxima.